Hoje eu vou te explicar como lidar com o medo de ser criticada ao se tornar uma astróloga kármica. Eu vou falar para vocês como eu lido e dar alguns conselhos, né? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe doses de informação para entender melhor sobre seus questionamentos e o seu propósito nesse planeta. Meu nome é Sandra Salles, eu sou astróloga kármica, mas por que eu vou falar sobre isso hoje? Qual é o intuito de falar sobre isso hoje? A questão é, primeiro, eu já passei por essa situação de ser criticada por escolher um caminho que as pessoas acham alternativo, né? E também porque eu ouço e vejo mulheres falar essa frase, sabe? Ou falar frases do tipo, elas gostariam de se tornar astrólogas kármicas, mas elas têm medo do que as pessoas vão falar delas. Elas têm medo de ser criticada por isso. Elas têm medo do que as pessoas vão pensar delas, né? E daí isso faz sentido para umas pessoas, não faz para as outras, né? Porque tem pessoas que são desligadas, não estão nem aí para o que os outros pensam dela e, aliás, em alguns casos, fazem muito bem, né? Só que nós, a grande maioria das pessoas, né, tem essa necessidade de ser aceito, tem essa necessidade de ser visto como uma pessoa que faz parte da sociedade, que está ali dentro do esquema, que está dentro dos padrões de comportamento, de pensamento da sociedade vigente, ou aquela que nós vivemos. E daí, isso também vai variar de acordo com o lugar onde você vive. Para pessoas que vivem em grandes metrópoles, de repente o padrão de comportamento aceitável é um pouco mais flexível. Para pessoas que vivem em cidades menores, o padrão de comportamento talvez seja um pouco mais rígido. Talvez as pessoas cobrem mais. Por quê? Porque as cidades menores, normalmente você tem a sensação de que está todo mundo te olhando, que está todo mundo prestando atenção, e a maioria das vezes até acontece, né? As pessoas ficam prestando atenção na vida dos outros, quando deveriam estar prestando atenção na própria vida, não é não? Porque todos nós estamos aqui para evoluir. Então, se cada um tomasse conta da sua própria vida, haveriam menos críticas. E é claro que existem críticas que são construtivas, que nos ajudam a evoluir, que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. É claro que existe esse tipo de crítica. Mas existe um outro tipo de crítica que é apenas crítica. As pessoas falam, às vezes, por conta desses padrões de comportamento, de pensamento, né? Padrões filosóficos, religiosos, que são muito rígidos, né? Ou que são mais rígidos do que outros. E a gente, quando estuda astrologia, a gente vê muito isso, né, na casa 9, porque a casa 9 mostra quais são os nossos padrões de comportamento, se a gente se adequa a eles ou não, ou aos padrões vigentes, não ao nosso comportamento, mas assim, os padrões da sociedade onde nós estamos inseridos. Eles são um reflexo da casa 9 do nosso mapa, e ali diz se a gente se adequa a eles ou não, se a gente faz, né, questão de ser reconhecido ou não, assim como a nossa casa 10, que é o nosso papel na sociedade. Tá? Então, o que acontece é que muitas pessoas criticam as escolhas dos outros. E, às vezes, criticam apenas por criticar. Tá? Então, deixa eu contar para vocês, né? Muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar astrologia, né? Isso lá, final da década de 80, início da década de 90, eu ainda era bem jovem e tal. E aí, eu super empolgada com a astrologia, com aquele estudo, porque é um conhecimento, né, muito profundo, enfim, que pode mudar a nossa vida, que pode orientar a nossa vida, e enfim, todas aqueles sentimentos que vêm à tona quando a gente se depara com um conhecimento que pode trazer tanta informação
útil para a nossa vida. Mas muita gente não olha dessa maneira. Muita gente tem um olhar, digamos assim, mais realista ou muito materialista para a vida. E eu tinha até um amigo que tinha esse olhar, ainda é, uma pessoa muito materialista, e falou assim uma frase que aquilo me marcou, sabe? Do tipo assim, você tem certeza que você vai querer trabalhar com essas coisas alternativas? Coisas alternativas. Não é melhor você focar numa carreira mais sólida, numa coisa mais aceitável, mais... Por que você não escolhe uma carreira? Bom, enfim, isso são coisas que a gente ouve e às vezes é de um amigo, às vezes é de um familiar, às vezes é daquele seu círculo mais próximo, que as pessoas acham, isso é uma moda, isso é só um hobby, isso... E às vezes até é. Eu mesma, durante muitos anos, eu encarei a astrologia como uma paixão que eu usava para ajudar algumas pessoas quando essas pessoas me procuravam, tá? E isso era interessante. Eu fiz lá a minha carreira, né? Trabalhei muitos anos no mundo corporativo. Para quem não me conhece, não sabe muito sobre mim, eu sou arquiteta, me formei em arquitetura, me formei em design de interior, eu tenho milhões de formações, porque eu estava sempre tentando me encaixar nesse mundo aceitável, nesse perfil aceitável que as pessoas achavam que isso aqui dá uma carreira, que você vai conseguir pagar seus boletos, ter sua vida. Então, a questão material e financeira fica muito na mente das pessoas e as pessoas começam a criticar. Fora que assuntos que são alternativos, né, as pessoas costumam criticar. Você vai fazer disso uma profissão? E já lá no início, eu queria sim viver da astrologia, porque eu sabia que eu podia ajudar muitas pessoas com isso. Mas as pessoas me criticavam. As pessoas achavam que eu tinha que ter uma carreira que pagasse boleto, entendeu? Que pagasse minhas contas, e eu acabei me dividindo durante muito tempo, né? E eu usava o meu conhecimento para ajudar aquelas pessoas que realmente precisavam e que vinham, né, me procurar, e sempre foi assim, uma indicava a outra, que indicava a outra, que indicava a outra, que indicava a outra. As pessoas sempre gostaram muito do meu trabalho, principalmente depois que eu me especializei na astrologia kármica, mas algumas pessoas, né, alguns perfis de pessoas olham você de uma forma crítica. Isso não é profissão. E aí muitas pessoas têm medo dessa crítica. Além disso, eu já ouvi, né, pessoas dizendo assim, mulheres que queriam estudar astrologia, e eu até tinha sugerido, olha, esse é um conhecimento que vai te agregar muito, porque você vai aprender muito sobre você mesma, e você tem essa questão, sabe, de missão, de ajudar as outras pessoas e tudo mais, então você vai poder ajudar, inclusive com a tua experiência de vida, né? Um mapa bem complexo, uma história bem complexa. Então, quando a pessoa consegue ultrapassar, né, vencer desafios e dificuldades muito complexas na sua vida, ela se torna uma pessoa mais capaz de ajudar outras pessoas a vencer aquele mesmo tipo de dificuldade. E aí é assim, mas o que as pessoas da minha cidade vão dizer se eu começar a estudar astrologia, se eu me tornar astróloga, se for trabalhar como astróloga? O que as pessoas da minha igreja vão pensar de mim? Porque a minha igreja não acredita em reencarnação. Como é que eu vou falar de vidas passadas? Como é que eu vou falar para as pessoas sobre karma, sobre resgatar karmas do passado, que ela teve outras vidas? A minha igreja não acredita nisso. E eu sou muito fiel à minha igreja. E eu falei, mas você não acredita no que eu estou te dizendo? Não, totalmente. Então, ela aceitava, ela acreditava, mas ela não se achava capaz de ultrapassar essa crítica que ela achava. E olha, ela achava, né? De repente, podia ser que as pessoas nem criticassem tanto, né? A questão religiosa é uma coisa mais complexa, não é? Porque tem religiões, realmente a religião católica não acredita em reencarnação, não acredita, você tem uma vida só e acabou. E daí que as pessoas se sentem limitadas por isso. Então, o que os outros vão achar de mim se eu começar a falar sobre reencarnação, se eu começar a falar sobre vidas passadas? Então, isso é um bloqueio que impede as pessoas de seguir até em uma coisa que, ia ajudar muito a vida dela, dois, ia fazer com que ela evoluísse bastante,
E 3, ela ia poder ajudar outras pessoas. 4, fazia parte da missão dela, tá? Mas isso aí é assunto para uma outra live. Voltando agora para minha história, tá? Veio a pandemia. O que aconteceu é que o número de pessoas que começou a me buscar para fazer leitura do mapa kármico aumentou bastante, né? E daí a gente começou a ver, depois de um tempo de pandemia, porque assim que a pandemia começou, o assunto era Covid. Passados alguns meses e que nós ficamos muito tempo em isolamento, né, em confinamento, isolamento social, aquilo tudo que foi obrigatório, já se começou a falar dos resultados desse confinamento no psicológico das pessoas. Então, se as pessoas já tinham problemas antes, às vezes, né, elas empurrava aquele problema com a barriga ou ignorava porque estava muito focada no trabalho e, enfim, você coloca a sua atenção no trabalho, em alguma coisa, no trânsito, nas festas, e aí de repente você não pode mais trabalhar fora, uma grande maioria das pessoas, né? Você tinha que trabalhar de casa, você tinha que conviver com seus problemas 24 horas por dia, não tinha mais festa, não tinha mais diversão, não tinha mais encontrar os amigos no bar, não tinha mais balada para você esquecer das coisas. Então, muitas pessoas tiveram que encarar seus problemas de frente e aí a angústia, a agonia, aquilo tudo começou a mexer muito com as pessoas. A gente começou a ver, né, resultado disso que acontece até hoje. E o número de pessoas buscando ajuda e que vieram me procurar através da astrologia kármica aumentou muito. E eu comecei a perceber, tem muita gente precisando de ajuda. E aí o que eu fiz? Bom, eu tenho esse conhecimento, eu vou começar a compartilhar esse conhecimento nas redes sociais. Aí, esse perfil aqui, que vocês estão assistindo agora, que vocês me assistem, né, sempre, esse perfil era um perfil pessoal que eu tinha. Eu tinha 2 perfis no Instagram. Um era o meu perfil profissional de arquiteta, onde eu tenho meus projetos, botava lá meu dia a dia de projeto e obras e tal, as viagens, as mostras e tudo mais. E o perfil pessoal que eu usava, né, só para famílias, amigos, postava aquelas coisas de fim de semana e tal. E eu falei, bom, eu vou pegar esse perfil pessoal e aqui eu vou começar a postar, né, algumas coisas sobre astrologia kármica, né? Que eu falei, as pessoas ainda não entenderam, mas esse momento de pandemia, esse, né, momento que está durando mais de 2 anos, isso é para fazer as pessoas se voltarem para dentro de si, começarem a buscar respostas, começarem a entender o que elas estão fazendo nesse mundo e lidar com esses problemas, aprender, né, o que é que você precisa fazer para evoluir, para seguir em frente, para resolver essas questões que não resolveu até hoje. E eu comecei a compartilhar o meu conhecimento e tal, e daí que esse perfil era seguido pela minha família e pelos meus amigos e muitos amigos arquitetos. E eu comecei a ouvir assim, ué, mas você largou a arquitetura? Você vai virar astróloga? Mal sabiam eles que eu já era astróloga há muitos anos e que eu fazia isso, sabe, escondidinha, lá no meu canto, que poucas pessoas sabiam. E eu, durante quase 2 décadas, né, eu fiz parte de uma irmandade espiritualista, e muitas dessas pessoas, né, que vinham me buscar para fazer leitura kármica do mapa delas, elas vinham indicadas por outras pessoas que me conheciam da irmandade. E assim, porque sabiam que eu tinha todo esse background da espiritualidade que me dá suporte nesse trabalho e toda a minha conexão com o plano astral que fundamenta o meu conhecimento. Eu tenho que admitir, eu estudei muito nessa vida sobre astrologia kármica, mas o meu conhecimento não veio dessa vida, gente. Não veio dessa vida. Muito do conhecimento das coisas que eu falo para vocês aqui, tudo que eu sei da astrologia, isso é um conhecimento que eu relembrei nessa vida, porque eu já trazia esse conhecimento de muitas outras vidas passadas, tá? E por isso que talvez para mim tenha sido um pouco mais, não sei se fácil, né? Mas a minha conexão com a astrologia foi tão forte logo de cara que eu sabia que eu queria me aprofundar naquilo, mas isso obviamente era uma coisa que eu já trazia de outras vidas. Aí, de novo, eu tive que lidar com essa questão da crítica, do preconceito. Sei lá, você vai largar uma carreira
E no início eu não estava largando nada. Eu estava trabalhando como arquiteta, fazendo projetos, fazendo obras e ainda criando conteúdo aqui de astrologia kármica. Eu estava tentando manter os dois pratos, né? Sabe aquele equilibrista com dois pratos, né? Rodando dois pratos ao mesmo tempo? Eu estava fazendo isso porque eu ganhava meu dinheiro fazendo os meus projetos de arquitetura e tal, mas tem uma coisa na vida da gente, né, que chama-se propósito de vida. E a astrologia kármica faz parte do meu propósito de vida. E daí que chegou, né, uma hora que estava impossível conciliar as duas coisas, porque aí uma coisa leva a outra, eu comecei a compartilhar conhecimento, aí mais pessoas vieram me buscar para fazer mapa, aí veio a ideia de começar a ensinar as pessoas a lerem o próprio mapa delas, na busca do autoconhecimento, e a coisa vai indo, e até que eu vi que eu precisava formar mais astrólogos, porque cada vez mais pessoas precisam dessa informação, precisam, né, desse conhecimento, precisam dessa ajuda. Então, precisa ter mais astrólogas kármicas nesse mundo, porque tem poucas, tem muita gente que me manda mensagem que diz assim: eu preciso muito fazer meu mapa, eu estou procurando a beça, ou às vezes querendo fazer um curso de astrologia kármica. Nossa, eu estou há muito tempo querendo fazer um curso de astrologia kármica e não acho, e não tem, e não acho um astrólogo para fazer meu mapa kármico, porque tem muita gente que nem sabe o que é astrologia kármica. E eu, quando eu me especializei na astrologia kármica, que alguém me buscava, né, para fazer o mapa, eu dava a opção. Eu falava: você quer uma interpretação tradicional, só psicológica, ou você quer uma interpretação kármica? E muitas pessoas assim: mas como é a interpretação kármica? Aí eu falava: a gente foca nas vidas passadas e tal. 100% das pessoas optavam pela leitura kármica. Então a gente começa a perceber, né, que existe essa necessidade, que existe essa falta. E ainda tinha gente que ficava assim: mas você vai largar arquitetura para trabalhar com astrologia? Essas pessoas não sabem o que faz parte do meu propósito de vida. E eu também adoro arquitetura, sempre gostei, uma paixão desde criança. Me realizei muito na profissão de arquiteta, mas acontece que tem um chamado, sabe? E muitas pessoas sentem isso, sabe? Quando você tem um chamado para trabalhar em alguma coisa que às vezes parece que é completamente diferente do caminho que você traçou até aqui, e elas ficam com esse receio de serem criticadas. Mas você vai deixar de ser advogada para trabalhar como astróloga kármica? Você vai deixar de ser pedagoga para trabalhar como astróloga kármica? Você vai deixar de ser engenheira para trabalhar como astróloga kármica? Para algumas pessoas, isso parece o cúmulo do absurdo. Nossa, mas você tem uma carreira sólida, você ganha dinheiro, você tem, enfim, tem um emprego, carteira assinada e não sei o quê. Só que essas pessoas não sabem que essas mulheres querem se tornar astrólogas, elas não querem isso por qualquer razão. Ninguém se torna uma astróloga kármica sem um motivo muito profundo, sem uma razão muito profunda, tá? E ainda há pouco eu estava conversando com uma outra menina, que eu acho que ela está aqui ainda, que ela sente: será que eu já trabalhei com isso em outras vidas? E eu posso garantir que a maioria, pelo menos das minhas alunas, eu posso garantir que a maioria já trabalhou com astrologia kármica em vidas passadas, tá? E às vezes é apenas uma continuidade e às vezes é uma coisinha a mais. Mas eu não vou me aprofundar nisso hoje, não. Mas o que eu quero falar, né, é que as pessoas têm o medo de ser criticada, porque vai largar uma profissão, e às vezes nem vai largar, às vezes vai fazer como eu fiz durante muitos anos, vai ser uma segunda profissão. Você tem a sua profissão que você trabalha segunda a sexta, ou trabalha durante o dia, e nos fins de semana você faz mapa para as pessoas que te buscam. Ou então, não, vai assumir aquilo, né? Eu tenho algumas alunas que já sabem: não, eu quero trabalhar só com astrologia kármica. Elas já não têm mais, ou algumas têm, mas vão encarar esse receio, tá? Então, o que acontece é o seguinte: eu também já me preocupo muito, e
todos nós queremos ser aceitos, né? Pelo nosso meio, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela sociedade. Você quer ser aceito como uma pessoa responsável, como uma pessoa, né, dentro dos padrões e tal. A grande maioria, como eu falei, né? Os uranianos nem tanto. Mas a gente busca essa aceitação das pessoas. E aí, às vezes, a gente sai do nosso caminho, do caminho que a gente gostaria de percorrer, só para se encaixar, só para fazer parte daquela sociedade que te aceita, desde que você esteja fazendo aquilo que seja socialmente aceitável. Não é? Mas, gente, ser astróloga kármica é uma coisa de uma responsabilidade muito grande, porque a gente está atendendo pessoas, não é? Você está fazendo um trabalho que é muito necessário. Tá? E eu sei que outras pessoas passam por esse tipo, né? Quanta gente vocês conhecem que às vezes, né, o cara foi advogado a vida toda, um dia cansou daquela vida porque aquilo não fazia mais sentido para ele, largou e abriu um restaurante. Ou a engenheira que largou em algum momento que aquilo não fazia mais sentido para ela e foi viver de bolos. Fazer bolo porque ama fazer aquilo, porque tem uma conexão, porque aquilo faz, né, faz bem para ela. Então, primeiro conselho que eu dou para você, se você tem esse medo de ser criticado, é um que eu aceitei para mim mesmo, né? Não dê tanto ouvido à crítica dos outros, porque o mais importante não é você se encaixar nos padrões da sociedade aceitável. O mais importante é você ser uma pessoa realizada. Você fazer e cumprir o seu propósito de vida. E ser uma astróloga kármica pode ser que seja parte do seu propósito de vida. E daí que críticas sempre vão existir. Sempre vai ter uma criatura que vai querer criticar qualquer coisa. Vai criticar a sua roupa, o seu cabelo, a sua maneira de andar, vai criticar o seu trabalho, a sua casa, o seu carro, vai criticar a maneira como você fala, vai criticar. E daí? A gente vive em sociedade? Sim. Mas a primeira pessoa para quem você deve dar importância é você mesmo. Você tem um propósito para cumprir nessa vida, você tem um caminho para traçar nessa vida. E esse caminho ninguém vai traçar por você. Os seus problemas ninguém vai resolver. Os seus karmas ninguém vai resgatar, a não ser você mesmo. As lições que você tem que aprender nessa vida, só você pode aprender. Então, por mais que doa ouvir as críticas dos outros, por mais que isso te incomode agora, quanto mais você se sentir segura de si, quanto mais você se sentir realizada fazendo aquilo que você gosta, e se você gosta de fazer mapa astral kármico, quanto mais pessoas você ajudar e você receber aquele feedback do quanto a vida dela mudou por conta de alguma coisa que você leu no mapa dela, quanto mais isso te realizar, menos você vai dar ouvidos à crítica dos outros, tá? Então, para quem me perguntou lá se eu larguei a arquitetura para viver de astrologia kármica, nesse momento, sim. Eu não sei se é definitivo, porque a vida muda o tempo todo, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu continuo gostando de arquitetura, eu gosto de fazer projetos e obras. Eventualmente, pode ser que eu volte. E o mais importante é que, nesse momento, eu estou cumprindo a minha missão, que é ajudar e orientar pessoas que querem se tornar astrólogas kármicas. Isso faz parte da minha missão. Então, é mais importante isso, o número de pessoas que eu consigo ajudar e o número de astrólogas que eu consigo formar, novas astrólogas que vão ajudar outras pessoas, que vão se sentir realizadas também com isso e que fazem parte de uma tribo muito especial, isso me realiza. Eu acho que você precisa fazer a mesma coisa. Primeiro, você precisa se entender. Se a astrologia kármica realmente é para você, se você quer ser uma astróloga kármica, não dê ouvidos a nada
a não ser isso que você sente que é um chamado, que é um propósito, tá? E quando a gente fala de astrologia kármica, a gente está falando aqui também que você precisa ter uma espiritualidade, né? Uma conexão forte com a espiritualidade. E as pessoas têm que aceitar isso também. Em si, entender que isso faz parte da sua vida, porque nós somos seres espirituais, tá? Então, quando você aceitar isso dentro de você, que é isso que me realiza, você vai passar a deixar de ouvir essas críticas ou vai dar menos valor a essas críticas e, eventualmente, as pessoas vão cansar, né? Porque é sempre aquela história. Se você não dá ouvidos, uma hora a criatura cansa de falar no seu ouvido, né? Então, eles vão perceber que é isso que você quer e você está firme no seu propósito e você está seguindo o seu caminho. E isso vai te dar segurança e até o respeito dessas outras pessoas que te criticavam. Porque elas estão vendo que o que você está fazendo é importante. Então, se você está ajudando outras pessoas, isso é importante. Isso é importante para você e para quem você está ajudando. Então, se esse trabalho que você faz como astróloga kármica te deixa feliz, te deixa realizada, vai te deixar também mais segura. E se sentindo segura, você vai dar menos ouvidos às críticas dos outros, né? E vai seguir o seu caminho, o seu propósito. E se as pessoas continuarem criticando, encara essa crítica como mais uma oportunidade de aprendizado, né? Porque muitas de nós, astrólogas kármicas, né, ou as meninas que estão estudando hoje para se tornar astrólogas kármicas, a gente tem um débito com esse trabalho de vidas passadas, né? E aí, esse trabalho que eu quero dizer, não só da astrologia, como também o trabalho com a espiritualidade. A gente tem débito com isso de vidas passadas. Então, isso faz parte da nossa jornada nessa vida, tá? E muitas de nós também atuou em vidas passadas com um certo orgulho ou não usando a ferramenta do nosso conhecimento da forma mais positiva possível. Então, essas críticas de hoje, elas podem ser também pessoas lá das vidas passadas que talvez a gente tenha magoado ou prejudicado. E hoje em dia elas são críticas ferrenhas, né, do nosso trabalho, porque a gente está tentando acertar, tentando consertar aquilo que a gente fez nas outras vidas, né? E eles estão ali para lembrar, olha, você fez besteira em vidas passadas, isso aí não presta, isso aí não serve, sei lá o quê. Entenda isso como pessoas de vidas passadas que ou que te criticaram lá e continuam te criticando hoje para tentar te tirar do caminho correto, do caminho que você tem que seguir, ou pessoas que você prejudicou ou magoou em vidas passadas, e aí ela, para revidar essa mágoa, mesmo inconscientemente, mesmo sem saber porquê, ela quer te atingir de alguma forma. E aí ela te atinge como? Te criticando. Então, se você olhar para essas pessoas que te criticam, que te cobram, né? Ou que ficam te dizendo qualquer tipo de coisa, entenda isso como um aprendizado que você tem que aceitar e quase que negociar com essas pessoas até chegar no entendimento, até chegar numa aceitação. Mesma coisa para as pessoas que às vezes moram em cidades pequenas ou que estão dentro de uma comunidade, de uma religião que acha que não aceita. Então, talvez você já tenha sido ovelha negra, vamos chamar de ovelha negra, né? Em outras vidas. E aí, cabe a você pensar sobre isso, tá? O que é que vale mais para você? Corrigir o seu percurso ou ser aceita por essa comunidade. E às vezes, vou te dizer, se você se mantiver firme no seu propósito, as pessoas podem até entender. E se elas não entenderem, faz parte do seu aprendizado também, tá? Pela primeira vez, não fui criticada e isso me assustou. Olha, Tânia, fantástico, hein? Não fique assustado. Olha só, isso é uma pessoa
que se habituou a ser criticada pelo seu trabalho, que, aliás, é maravilhoso. Então, quando a crítica não vem, ela acha até estranho. Mas habitue-se, Tânia, habitue-se a não ser criticada, porque a gente está seguindo no caminho da luz. Então, quando a gente está seguindo no caminho da luz, você sabe bem disso. As trevas estão tentando nos levar para outro lugar, tá? Então, às vezes, as críticas são só para fazer com que a gente saia do nosso caminho do propósito. Não deixe isso acontecer. Se você sente que esse é o seu propósito, siga no seu propósito. Siga o seu caminho, porque é ali que você vai se realizar e é ali que você vai cumprir a sua missão nessa vida, tá? Era essa mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. Agradeço o carinho de vocês também. Eu sinto o carinho que vocês emanam para mim e isso é muito importante para mim. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, a contribuição de vocês, as perguntas que vocês me fazem, porque às vezes são essas perguntas que me dão a oportunidade de eu vir aqui responder em vídeo para você que me perguntou e para todo mundo que acaba se beneficiando desse conteúdo, porque às vezes não estava esperando, mas ouve aquilo que precisa ouvir, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado sempre que as lives começar. Então, todas terças e quintas às 18 horas. Mais uma vez, obrigada a todas pela presença. Fiquem com Deus. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.